uma situação. Olá, começa agora o programa Em Discussão Saúde. Hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Para essa conversa eu recebo Leandro Dário Faustino Dias, que é médico cirurgião plástico, Albertina Duarte Takiuchi, que é doutora em ginecologia pela Universidade de São Paulo, e Flávia Flores, que é fundadora do Instituto Quimioterapia e Beleza. Bom, sejam todos bem-vindos à TV Alesp. Obrigado. Bom, Flávio, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o Instituto, o que ele faz e principalmente ele se mistura à sua história e também ao câncer de mama. Sim, o Instituto Quimioterapia e Beleza visa ajudar as pacientes oncológicas, pacientes e ex-pacientes a resgatarem a autoestima, né? Porque é muito difícil a gente manter a autoestima durante o tratamento oncológico, quando a gente perde os cabelos, os pelos do rosto, o formato do rosto por causa dos remédios, até a cor. Então, a gente dá força para essas mulheres, né? Tudo começou em 2012, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu tinha apenas 35 anos, eu sempre trabalhei com moda a minha vida inteira e eu tinha essa preocupação, né, de como é que eu vou me reconhecer no espelho durante essa fase. Porque eu pensei, né, se eu me olhar no espelho e ver a Flávia, eu vou passar melhor pelo tratamento. Então eu fui procurar na internet quais eram os artifícios de beleza que eu usava durante essa fase, porque eu tinha certeza que tinha alguém falando sobre isso na internet. Primeiro, eu não achei nenhum material. Não achei uma paciente mostrando sua careca lá na internet para ensinar uma amarração de lenço, ou como colocar uns cílios postiços quando a gente não tem um cílio no rosto, refazer a sobrancelha. E eu pensei, nossa, que estranho, né? Então eu comecei a fazer um material, uma página, comecei com uma página no Facebook, para servir de canal de comunicação com os meus amigos, porque eles não sabiam como lidar com a minha doença. Eles não sabiam, não conseguiam me ligar para perguntar como é que eu tava, sabe? Comecei a ver que todo mundo se afastou, todo mundo começou a fazer, continuou com a sua rotina, e eu tava lá cuidando da minha saúde, que era uma doença grave. Sim. E eu me senti um peixe fora d'água ali, o mundo continuou e eu tava ali. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou montar uma página, que daí meus amigos ficam olhando como é que eu tô e vou quebrar o gelo com eles. Foi essa a minha ideia, né? E daí, Facebook, assim, qual é o nome da sua página? Eu vou botar essa pesquisa que eu faço desde o dia do diagnóstico. Quimioterapia e beleza. Porque é isso que eu tô procurando. Eu quero ficar bonita durante o tratamento. Então, botei uma foto cabeluda lá e, pum, lancei uma página na internet. Só que eu acho que eu fui muito feliz com o nome, Quimioterapia e Beleza, porque muitas mulheres foram procurar o mesmo, queriam essa mesma pesquisa, Quimioterapia e Beleza. E elas me achavam. E daí eu consegui amigas para conversar durante essa fase, né? Porque às vezes as pessoas diziam, eu sei o que você está passando. Eu assim, sabe, você também teve câncer? Assim, não. Então você não sabe, né? Você imagina o que eu estou passando, mas eu quero conversar com alguém que já passou por isso, né? E ali na página eu consegui fazer um canal com outras mulheres e a gente se ajudou muito. Isso foi muito bom para eu passar por essa fase. Eu ajudei as outras mulheres. E foi crescendo, e a página virou livro, que virou blog, que virou filme e que virou o Instituto Quimioterapia e Beleza, que hoje a gente consegue fazer várias ações para resgatar a autoestima dessas mulheres. Doutora Albertina, isso é comum? Então as mulheres ali se sentirem então sozinhas, sem informação, buscarem outras pessoas, a companhia de outras pessoas. A senhora acompanha, né, muitos casos. Bem, no Brasil nós temos 57 mil casos novos por ano. Quer dizer, são 180 praticamente mulheres, 176 mulheres que por dia recebem o diagnóstico. E como elas ficam? Eu tenho certeza que cada vez mais as mulheres elas estão se redescobrindo, porque a luta pela vida ela é muito forte, mas também, como a Flávia diz, é uma situação de solidão. Veja, a mama é o primeiro movimento que aparece quando uma mulher se torna mulher.
mulher. Quer dizer, na adolescência você vê a mama, é isso que a diferencia, muito mais do que os pelos. A mama mostra diferenças quando ela está grávida e também na menopausa. Então ela já não se reconhece em relação à mama. E agora, né, com certeza o Leandro vai falar da plástica que ajuda. E tem uma situação importante do medo da rejeição. E alguma coisa que eu acho importante e fundamental que ninguém fala, talvez uma página do Facebook possa de repente falar, é da sexualidade da mulher que descobre o câncer de mama. Porque ela não pode tomar hormônios durante o tratamento e depois. Então ela percebe que a sua vagina está mais ressecada, que está com menos lubrificação. E a dificuldade dela falar isso com alguém. E eu tenho certeza que as pesquisas mostram 45% ela é abandonada pelo parceiro, mas isso são dados oficiais. Ela é abandonada aos poucos. Como disse a Flávia, numa sala está sempre com uma mulher. E a mulher está sempre ao lado de um homem numa sala de quimioterapia. Então, essa questão dela ter medo de falar, porque alguém diz, bem, ela não pode ter relações, porque ela está doente. Então, eu queria repensar com todos aqui, eu estou numa casa de leis, a possibilidade do acompanhamento psicológico, do acompanhamento multiprofissional na questão da nutrição, na questão dermatológica e uma questão fundamental, o que fazer para a saúde sexual dessa mulher. Nós vamos até voltar depois para falar sobre esse assunto, né, da sexualidade. Eu acredito que tenham vários tabus, várias dúvidas, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente, quando a mulher descobre ali o câncer de mama, a única alternativa é a retirada do seio? Não. E quando retira, o que faz? Quais são os passos? Sim. Olha, existem muitos tipos de tratamento, desde a retirada até a não retirada do câncer. Depende muito do estadiamento do câncer, né? O estadiamento é aquilo que os médicos tentam definir para saber qual é o nível, o grau daquele câncer dentro do organismo feminino, no caso. Então, às vezes, você diagnostica um câncer no estágio muito inicial, né? Então, ele é uma coisa muito pequena e você, de repente, pode fazer uma ressecção, uma retirada muito menor. Certo. Então, aí nós estamos falando de uma cirurgia muito menor, um procedimento menor, que vai exigir também uma reconstrução muito menos agressiva, tá? Existem casos também que, infelizmente, estão num estadiamento mais avançado, né? Muitas vezes até fora de possibilidades de cura, em que a cirurgia tem menos papel do que uma quimioterapia, por exemplo. Então, às vezes, ao invés de fazer uma cirurgia, talvez seja melhor iniciar uma quimioterapia antes da cirurgia para regredir um pouco aquele tumor, controlar e aí fazer uma cirurgia menos agressiva. Então, tudo vai depender de em que momento foi diagnosticado esse câncer. Por isso a importância da gente diagnosticar precoce. E daí a gente sempre está dizendo, tanto ginecologistas, mastologistas, pessoal que acompanha o câncer de mama, que ajuda nessa luta, sempre bater em cima da detecção precoce, né, do autoexame da mulher, da necessidade de acompanhamento contínuo com o ginecologista, com o mastologista, porque se a gente diagnosticar um câncer numa fase precoce, os tratamentos são bem mais tranquilos de serem feitos e são bem mais curativos. Eu quero dizer que nós temos praticamente 30% no Brasil de mulheres que morrem. São 58 mil, quase 20 mil, 18 mil morrem, porque o diagnóstico não foi precoce. Então, esse diagnóstico, que tanto o Leandro fala de precoce, ele pode ser feito pela mamografia, pode ser feito pelo ultrassom, pela ressonância que complementa, mas também pode ser feito para aquela mulher que se conhece. Então, quando ela se sente diferente, não necessariamente um nódulo, se ela mensalmente pode ser logo depois, deve ser logo depois da menstruação, e quando ela não tem mais menstruação, ela pode fazer num dia que ela comemora o aniversário. Todo dia, digamos, 3, que ela faz o aniversário, uma vez por mês. Mas o que eu acho importante é a lei, nós somos uma casa de leis, é a lei
que faz com que o SUS possa fazer a reconstrução da mama. Então, eu acho que essa aliança da ginecologia, da mastologia com a cirurgia plástica foi uma grande conquista. Eu sei que nós temos nessa casa deputados que lutaram para que a reconstrução da mama fosse obrigatória. E nós temos no Brasil agora uma coisa muito importante, que entre diagnosticar e essa mulher ser atendida, 2 meses deve se passar. Se 2 meses, o diagnóstico precoce salva uma mulher. E se o diagnóstico não for precoce, ou se o tumor estiver avançado, todos esses tratamentos têm que ser possíveis e facilitados. E acho que a questão, com certeza, da reconstrução faz com que essa mulher tenha menos estresse, mais autoestima e possa não só aderir melhor ao tratamento, como retomar a sua vida. Flávia, eu queria até que você comentasse com a gente, porque você precisou, né, retirar o seio. Eu queria que você explicasse pra gente como foi a sua cirurgia e também a reconstrução. Eu conto. Priscila, eu senti no banho, tá? Eu não estava procurando, não estava fazendo autoexame, mas ao passar a mão ensaboando, eu pensei, isso é uma íngua, que era bem aqui em cima, perto da axila, assim, parece uma íngua, mas tá no lugar errado, é bem uma íngua. Daí eu fui no médico, no mesmo dia, eu bati na porta do médico, porque eu sempre acompanhei, porque eu tinha próteses há muitos anos, assim, mais de quase 15 anos, então eu sempre ia fazer o meu exame para ver se eu deveria trocar, não deveria trocar. Certo. E daí ele disse... Eu cheguei, doutor, olha esse carocinho. Ele me examinou e disse assim, Flávia, isso não é nada. Olhando aqui os seus exames, faz 3 meses que a gente fez ultrassom. Não tem nada, você não tem nada. Vamos tirar isso da sua cabeça, você deve ter batido. Né? Vamos deixar em observação? Sim, né? Se o meu médico falou, tá falado. Fui pra casa, né? E 70% das mulheres se autodiagnosticam nos casos de tumor. Isso é muito forte. Gente, assim, o autoexame é muito importante. A gente saber se conhecer, porque às vezes não é só um carocinho, a barriga inchada, é uma pele estranha, né? A gente tem que conhecer o nosso corpo. Daí eu fui de novo, voltei 1 semana depois, assim, doutor, olha só, esse caroço continua aqui? Assim, vamos começar um anti-inflamatório? Assim, anti-inflamatório? Porque isso não é nada, Flávia, assim, eu já te falei. Daí eu, tá bom, então eu comecei com anti-inflamatório. E daí eu voltei ainda assim, eu quero fazer uma mamografia. Flávia, você não tem idade para fazer mamografia, você tem 35 anos, e sua mama a idade ideal, não, a idade sugerida, né, pelo Ministério da... Olha, eu sou contra, já briguei muito, a ideia sugerida é 50 anos, eu sou totalmente contra. Em alguns estados é 40 anos, mas hoje, diante do estresse, da obesidade, das tensões que a mulher está vivendo, eu acho que 35 anos é uma data importante, embora o SUS fique com 40 anos, e se tiver algum caso na família, se a sua mãe ou a sua avó teve com 42, você deve fazer aos 32. Não muito jovem, porque na adolescência ou menos de 30 não há ainda uma detecção, mas a ultrassonografia e a ressonância, que juntas podem fazer o diagnóstico. E no seu caso, você tinha 35, né? Então, é jovem. Jovem não precisa, mas aí eu insisti tanto que eu fui fazer a mamografia. A mamografia apresentou que a minha prótese estava rompida. Tá. E o carocinho, não apareceu a malignidade do carocinho, sabe? O médico não me pediu uma biópsia, ele olhou... Flávia, olha só, a sua prótese está rompida, eu acho que você deve... Não se preocupe com o caroço, vamos trocar a prótese. Procure o seu cirurgião plástico e vamos fazer trocar essas próteses. Peguei a minha mamografia, meus exames, fui no meu cirurgião plástico, de sempre, e eu disse, doutora, eu tenho esse caroço aqui e a minha prótese é rompida, eu quero tirar tudo, tirar o caroço, a prótese, trocar. E ele me examinou o carocinho, olhou, esse carocinho não é nada. Esse carocinho, eu vejo todo dia aqui no consultório, os carocinhos assim. Então, mas a gente vai tirar ele na cirurgia plástica e vai para biópsia, porque
todo o material vai para a biópsia. Fechou, doutor, né? A Então, ressonância, nesse caso, desempataria. Aham. Quer dizer, um ultrassom Se há uma poderia dúvida. haver, se no ultrassom tivesse irregularidade nesse carocinho, porque está todo mundo com medo diz do que era, tamanho. era encapsulado. Então, o tamanho, todo mundo fica com medo. É importante o tamanho, sim, mas a irregularidade. Agora, fez, a mamografia não deu nada. Fez a ultrassom, não deu nada, você desempata com a ressonância. Principalmente nos casos de 35 anos, ou nos casos que tem prótese. Fui fazer cirurgia plástica, né? Tirei o nódulo e daí veio a surpresa. Depois de 10 dias, Flávia, você tem que ser forte. Não sei por quê, né? Não, porque você vai fazer uma cirurgia, a gente vai retirar sua mama total. O que vocês estão falando, né? Não, vão tirar sua mama e daí logo em seguida você vai começar a quimioterapia, a radioterapia. Do que vocês estão falando? Eu troquei o silicone. Se você deve estar me confundindo com outra paciente. Não tem nada a ver com isso. Isso é para quem tem câncer. Eu falei assim, não, você tem câncer. Assim, da onde? De quê, né? Daí ele me explicou, carocinho. Você vai aquele carocinho que não é nada? Que o outro médico disse que não era nada? Como assim? Daí eu fui ver que carocinho, a primeira mamografia tinha 2 centímetros. Tiraram, tinha mais de 6 centímetros. Em quanto tempo isso? Nem 3 meses. Sabe? Cresceu muito. E rápido. Rápido. O médico, a hora que eu acordei, ele falou, sua cirurgia foi ótima, botando tantos ml e aquele carocinho não era nada, mas eu vou mandar pra biópsia, sabe? Foi, assim, ninguém acreditava, não sei, o carocinho E tava... pode-se fazer biópsia em congelação na hora. Na hora, Quer dizer, então essa é uma nova conquista. Tira um carocinho, você faz biópsia em congelação. A biópsia em congelação é uma biópsia menos rápida na hora, ela é menos precisa. Mas se der maligno, já se poderia tomar uma atitude. Sim. E às vezes você pode ter dúvidas, e aí a biópsia, a anatopatologia definitiva dá o diagnóstico. Então, houve 2 falhas. Não fazer essa biópsia e não fazer a biópsia em congelação. E quando há um nódulo, você pode fazer a mamotomia. Quer dizer, antes da cirurgia, retirar um pedacinho e analisar. Eu acho que eu devia ter sido encaminhada para o mastologista primeiro, antes da cirurgia. Doutora, foram dois especialistas, né, que ela passou, e por 2 especialistas que deixaram o caso passar, né? Então, foram 3 meses que fizeram bastante diferença. Até o doutor falou sobre isso, eu tive que retirar as 2 mamas. E cresceu muito rápido. A senhora acredita que os especialistas, os médicos, ainda é algo novo? Eu acho que o novo é aos 35 anos. Agora, tem alguns antecedentes. A menina que menstruou muito cedo, quem foi mãe precoce ou quem foi mãe tardia, nesses 2 movimentos, quem tem a história familiar, hoje a gente diz que é 10 a 15%. Então é muito importante o estresse, a obesidade, que não é o caso. Então, todos esses fatores são maiores do que fumar e beber. Olha só que coisa incrível. Que todo mundo foca, bebeu, fumou. Então, mas o fato, ela foi mãe precoce, você estava falando, aos 15 anos. E, portanto, ela teve um estresse com essa própria gestação. E a vida inteira, né? Então, veja, durante todo o tempo, antes de engravidar, engravidou aos 14, imagina o que uma menina passou. Então, faltou para a consulta avaliar esse estresse e entender a relação entre a menstruação precoce, entre a gravidez precoce, o estresse e o que. Então, 35 anos eram muitos anos de cansaço e de trauma também. E eu tinha acabado de passar por uma separação bem traumática, sabe? E que eu tinha me machucado muito. E foi logo depois da separação, 2 anos depois, eu tive diagnóstico. E isso eu já vi várias pacientes relatando a mesma coisa, assim, foi depois da perda da minha mãe, depois de uma separação e o câncer apareceu. Doutor, o senhor percebe isso, de que esses traumas, traumas físicos, psicológicos, outras doenças, o estresse, tudo isso colabora? As pessoas que chegam ao seu consultório para fazer a reconstrução, elas trazem esse histórico? Olha, quando no início de reconstrução mesmo, a gente percebe que ela vem já de um trauma psíquico da experiência do câncer, né? Eu acho que essa questão hormonal, a questão
dos traumas ao longo da vida, isso influencia até o aparecimento do câncer. Quando a gente vai reconstruir, tem toda essa experiência carregada, né, da própria experiência do câncer. No caso da Flávia, o que eu acho interessante é notar essa separação entre cirurgia plástica estética e reconstrutiva, né? Ela procurou um cirurgião plástico para fazer um procedimento estético, né? Isso durante muito tempo na cirurgia plástica mundial e até brasileira, focou-se muito na parte estética, né? Houve aí uns 20, 30 anos de um enfoque muito grande em cirurgia estética. E acabou sendo deixado de lado um pouco a parte reconstrutiva, né? Hoje em dia, você tem cirurgiões plásticos já treinados, cirurgiões plásticos que estão com um enfoque global do paciente. Então, não é a Flávia procura para fazer um procedimento estético. Tudo bem, a gente faz, a gente tem treinamento, a gente sabe fazer. Mas ela queixa também de um nódulo de mama. Poxa, mas eu também sou médico, né? Acima de tudo, nós somos médicos. Então, eu tenho que saber quais são os seus antecedentes, quantos filhos você teve, tem que perguntar isso. Ele me conhece desde criança. Pois é. Então, e o pré-operatório, e faz parte do pré-operatório, a mamografia e o ultrassom. Pois é, então você vê, mesmo ele achando que talvez não pudesse ser nada... ultrassom e ninguém leu. Pois é, mas mesmo achando que não pudesse nada, ele pelo menos pediu uma análise anatomopatológica, uma biópsia. Abriu, né? Pois é, então isso que é importante. Não existe cirurgia plástica só estética ou só reconstrutiva, é uma coisa só, né? Exato, existe um médico que é o cirurgião. Então, seja como for, tem que ser diagnosticado isso daí, tem que dar atenção para as queixas do paciente. E esse meu médico, quando ele veio me dar o diagnóstico, ele falou, vamos retirar a sua mama, pá, assim. Ele me mostrou as fotos, como é que ia ficar uma cicatriz aqui, achatado, sem nada, sabe? Flat, assim. E eu disse, é isso aí que vai ser de mim? Essa mama linda que a gente acabou de fazer e aqui um risco? Assim, Flávia, não te preocupa com a estética agora, vamos cuidar da sua saúde. Isso é fútil, é futilidade, você pensa assim, você agora vai cuidar da sua saúde, assim, meu cabelo. Flávia, para de pensar nisso, é muito grave, assim, é muito grave. Ele mencionou em botar, cobrir os espelhos de casa, pra não olhar pra minha cara. Nos espelhos, assim, isso vai passar. Eu assim, minha mama. Palavra, né? Essa é uma doença da palavra. Eu assim, a minha mama, daí ele catou. Até mais doente, né? Eu falei, e a minha mama que vai faltar? Daí ele catou, pegou a mão assim, usa essa prótese, eu te dou essa prótese, você bota no sutiã. Simples e vai assim. ficar tudo bem. Assim, como vai ficar tudo bem? Ele me deixou tão deprimida que foi pra casa chorar, pensei, tá em me matar, sabe? Eu assim, que coisa horrível isso, que vai acontecer comigo? Eu vou ficar sem mama, sem o cabelo, tem que botar um negócio, um papel em cima dos espelhos? Eu já fiquei assim, não vai dar certo. Daí eu chorei, fui pedir uma segunda opinião médica. E fui atrás de uma mastologista, que mulher, calma, jovem. E ela assim, perguntou tudo dela assim, então querem retirar a sua mama. Eu assim, tu acredita numa coisa dessa? Assim, pelo tamanho aqui, assim, eu acho que a gente tem que retirar as duas mamas. Então assim, doutora, que isso? Eu vou voltar para aquele médico lá que quer tirar uma mama que ele ainda vai me dar uma prótese assim, pra botar no sutiã. Não, Flávia, não. A gente vai fazer uma mastectomia dupla com reconstrução imediata. Eu pensei, reconstrução imediata. Isso me interessa. Essa foi a palavra que salvou. Me salvou, gente. Doutor, o que é isso, né? Porque a gente já tem a imagem mesmo que a Flávia disse, que de não ficar nada, uma amputação, né? Uma cirurgia, uma cicatriz muito grande, mas uma reconstrução rápida. Explica pra gente. Pois você veja o poder que tem quando você fala em reconstrução para paciente. Né? Então ela já se animou, ela já teve um conforto só de falar em reconstruir. Mandou minha vida. Pois é, né? Autoestima. Autoestima, ou seja, a mastologista já estava associando, nós vamos fazer um tratamento estético, mas que vai ser reconstrutivo, e a paciente já se sente muito melhor com essa possibilidade. E essa é uma possibilidade atualmente que é uma das mais utilizadas, na verdade. É um pensamento mais atual, em contrapartida a esse pensamento antigo, que olha, primeiro você resolve a sua saúde, a gente vai tirar tudo, você vai ficar
6 meses, 1 ano sem mama nenhuma, depois a gente vê o que faz, a gente tenta reconstruir. E lembra, não é porque é mulher, né? Eu que sou uma mulher que defendo as mulheres, é porque é o entender a mulher, né? Exato. Quer dizer, o entender a mulher. Entender o ser humano, a expectativa, a angústia que a pessoa está vivendo. A gente deu lugar disso para uma observação assim, olha, nós vamos reconstruir no mesmo tempo. Vamos fazer isso junto. A mastologia entra, faz o tratamento curativo, resseca, tira o câncer de mama e aí vai tirar um pedaço da mama, vai tirar metade ou vai tirar a mama toda, aí varia. Até, até o corte, né? Porque O quando você vai corte cortar, modificou. a gente vai tirar o tumor, né, Leandro? Sim. O cirurgião plástico desenha o corte. Sim. Você Coisa entra muito no canal. melhor. Você já entra, a gente já desenha, conversa com o mastologista, olha, nós vamos precisar que você incise aqui para a gente reconstruir, tudo bem? Tudo bem, desde que aquilo não vá alterar o prognóstico do câncer, ele vai fazer para melhorar a reconstrução. E aí reconstrói no mesma cirurgia que é feita a retirada do câncer. A minha médica ainda falou assim, e eu vou fazer uma coisa que muitos outros médicos podem me chamar de louca. Eu vou deixar seus bicos, os dois, as auréolas e os bicos, mas a gente vai ficar de olho pra sempre, né? E porque o meu caroço era longe dos bicos, como eu falei, exato, estava bem aqui em cima. Então eu disse, eu posso retirar. E você vai ficar assim por fora, vai ficar... Olha, fica a mesma coisa, só vai ter uma cicatriz a mais, vai ter uma radioterapia assim, uma escurinho aqui, umas tatuagens. A gente não vai se precisar. pode dar aula, né? A aula da doença não pode ser dada para paciente. Não, eu não quero. É uma aula da tragédia. Não. É isso, aquilo, a incidência. E foca na doença. Não. Aí tem que discutir e dar um tempo para o paciente entender. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas eu queria que na volta a gente falasse até esse exemplo, doutor, que a Flávia disse. A questão, por exemplo, do bico, da auréola, perde essa parte. A gente sabe também que há tatuagens. A gente vai falar um pouquinho disso, então, no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde. Hoje o assunto é Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Doutor Leandro, a Flávia comentou no finalzinho do último bloco essa questão da cirurgia, né? Então ela foi informada, por exemplo, que ali seria feita uma cirurgia, retirada então dos tumores, feita uma reconstrução no mesmo momento e a preservação, por exemplo, do bico. Do seio, o que representa isso? Quando há uma cirurgia, precisa tirar tudo? Essa cirurgia, ela realmente se perde muita pele? Como que funciona a cirurgia em si? De novo, depende do estadiamento do câncer, certo, né? Basicamente assim, o mastologista ele vai tratar o câncer e ele vai tirar o câncer. E o cirurgião plástico vai ter que se virar nos 30 para saber como ele vai reconstruir aquilo. E as principais variáveis que tem que se considerar é se vai sobrar pele, o quanto de mama vai sobrar ou se não vai sobrar nenhuma, né? E o que a paciente vai fazer dali para frente, que tipo de tratamento. Então assim, existem tumores que você pode ressecar só um pedaço da mama. Nesse caso, você pode simplesmente reconstruir com a própria mama da paciente. Então, vai sobrar pele, vai sobrar auréola e vai sobrar 70% da mama. Certo. Tudo bem, você pode fazer uma cirurgia para reposicionar a mama e cobrir aquela área que vai faltar. E essa seria uma quadrantectomia. Uma quadrantectomia, por exemplo. Né? Ou você tira só um setor da mama. Esses são os casos mais fáceis de reconstruir. Certo. Quando o câncer vai progredindo, ele pode eventualmente chegar muito próximo da pele, ou ele pode até atingir a pele. Existem casos que a gente vê o câncer pela própria pele. Nesses casos não tem jeito, a pele vai ter que ser retirada também. E aí para reconstruir a gente vai ter que tirar a pele de algum lugar. A gente pode tirar a pele ou da região do abdômen da paciente ou até das costas da paciente e jogar a pele onde está faltando. Atualmente se faz muito a mastectomia poupadora de pele, né? Ou seja, a mastectomia é retirada da mama, pode-se retirar a mama inteira,
mas fica o invólucro, fica a pele toda da mama para ter mais facilidade para reconstruir. A gente sabe que se foram tumores menores e que se eles tiverem uma distância razoável da pele, você pode tirar a mama por dentro e deixar a pele. Foi o meu caso. Pois é uma tendência muito atual, Muito. até porque a gente consegue diagnósticos antes deles invadirem a pele, e aí a gente tem a pele toda para reconstruir, inclusive a auréola. E aí a gente pode simplesmente colocar uma prótese de silicone, exatamente a mesma prótese que a gente usa em cirurgia estética, para colocar debaixo dessa pele e aí fechar a pele como se fosse uma mama. E a alegria dessa mulher, no dia, porque sempre quando você opera uma mama, no dia seguinte a mulher põe a mão. Ela sempre acha, mesmo que você diga no pós-operatório, assim, você está na sala, olha, foi bom, não teve nada, deu para tirar, é um CA in situ, ou então deu para fazer a quadrantese. Quando você tira o curativo, a primeira coisa, a mulher põe a mão na mama, não é? Olha, eu vou dizer que não é nem no dia seguinte, é É assim na- que na ela mesma acorda hora. da anestesia, Na mesma hora. ela, a paciente Na já... mesma hora, Sei. na mesma hora. Essa sensação que Com você certeza. Nossa, é um Aham. alívio. Eu tô inteira. Tô inteira. Tô Deu inteira. É. E eu usei expansor, próteses expansoras, né? A primeira cirurgia foi a retirada da mama e botaram 2 próteses expansoras, que tem umas válvulas que ficam embaixo do braço. Então eu saí com um mínimo de voluminho e depois de uma semana foi enchendo, Inflando, assim, né? inflando com soro. Né? 2 vezes, assim, foi um pouquinho, foi mais um pouquinho, disse, não, tá bom, tá, vai explodir. Daí, isso foi muito legal, porque eu fiquei uns 2 anos com essa prótese, passei as minhas 30 quimioterapias, 28 radioterapias, daí tudo acalmou, a pele acalmou, daí a gente foi fazer essa segunda parte da reconstrução, que é a retirada das próteses expansoras e coloquei a prótese de silicone, que é bem mais confortável, definitiva. Doutora, a questão do silicone, da prótese de silicone, ela pode aumentar as chances do câncer de mama? E quando ela é colocada na adolescência, você colocou com quantos anos? 21. Flávia? 21. Tem adolescentes que colocam até antes desta idade. Isso pode aumentar as chances? Do câncer de mama, não. Tá? Não existe relação de uma prótese de silicone com o adenocarcinoma mamário, que é o câncer mais comum, e mesmo com os outros cânceres de mama também. A prótese silicone, ela não é colocada dentro da glândula, né? Então, quando a gente faz a colocação da prótese por um motivo estético, a gente coloca embaixo da glândula. Ou seja, toda a glândula mamária, ela permanece lá e ela permanece separado da prótese de mama. Então, durante muito tempo houve essa discussão se causava mais câncer ou não. Comprovou-se e sabe-se hoje que não causa mais câncer de mama. Já discutiu-se muito também se a prótese dificultava o diagnóstico do câncer de mama. Ainda tem um pouco de discussão sobre isso. Mas se você usar os métodos corretos, ressonância, uma mamografia de alta resolução, a prótese também não atrapalha o diagnóstico do câncer de mama. E uma outra coisa importante é que da forma que o Leandro colocou a prótese, você pode amamentar. Quer dizer, então, muitas Exato. mulheres têm medo de não amamentar porque colocaram a prótese. Então, amamentar, que a mulher que amamenta tem menos risco de câncer de mama. Quer dizer, existem vários fatores que, olha o conforto dessa mulher, gostando de ter a prótese, com o direito dela se sentir melhor, mas ela podendo imaginar, não, eu posso amamentar, posso fazer o diagnóstico. Eu não corro riscos. Exatamente. Doutora, eu queria até, se eu estiver enganada, a senhora me corrija, mas a ideia que a gente tem é que a medicina, ela acaba tratando as pessoas de uma mesma maneira, pelo menos isso antigamente, com o mesmo protocolo. Então, por exemplo, o diagnóstico do câncer, tem que tirar tudo, é a quimioterapia, é a rádio. E a senhora mesmo falou, né, que é preciso, por exemplo, coloca-se um limite com 50 anos é que faz a mamografia. Não é preciso avaliar, e não sei se a medicina tem caminhado para isso, mas avaliar o paciente individualmente e ele como ser único. Com certeza, eu acho que hoje a oncologia avançou, essa interdisciplinariedade, o fato de você ter
o psicólogo, o médico mastologista, o médico cirurgião plástico e o clínico, né? Sim. Tentando avaliar, eu acho que é fundamental. Eu acho que é preciso que o Brasil, que tem um grande potencial de cirurgias plásticas, é um dos países onde se faz mais, tenha um protocolo de evidências. As evidências são pesquisas que mostram os caminhos. E a fala da paciente, eu como médica, mais do que como médica, como mulher, acho que a fala da paciente tem que ser valorizada. Uma coisa que eu disse assim no começo, que ninguém fala, por exemplo, uma mulher que acabou de terminar um relacionamento, ou que está vivendo um relacionamento, fica tumultuada com esse relacionamento. Imagina ela abandonada. Quer dizer, ninguém... É preciso resgatar, e aí eu tenho insistido nesse Outubro Rosa, em todas as palestras, a questão da sexualidade da mulher. Porque a mulher, ao mesmo tempo que ela fica tão feliz aqui, ela pode ficar com a saúde vaginal diferente. A vagina fica com menos lubrificação, ela não pode usar cremes vaginais com hormônios e nem fazer reposição hormonal. Os medicamentos, os quimioterápicos, eles são antiestrogênicos, porque é o estrógeno que é o causador do câncer. Então imagina essa mulher, de repente, tendo uma relação, ou ouvindo do marido, olha, não dá para ter relação porque você está seca. Isso na menopausa já é um problema. Imagina no pós-cirurgia. E agora é também um novo protocolo, que o laser, que é uma das propostas possíveis para as mulheres, que custa muito barato, comparando com os danos emocionais, com todas as situações, o laser como uma proposta de revitalização da pele e do bem-estar dessa mulher. Flávia, você que acompanha muitas mulheres, né, o assunto com certeza também ali inclui, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da sexualidade, o que você percebe das mulheres, tem essa questão do abandono, os homens acabam tendo medo também de se aproximar da mulher? Tem sim. Eu, com o meu blog, né, com a conversa com as meninas, eu vejo que muitas coisas que elas não perguntam para os médicos, né, que o diagnóstico, você vai fazer o protocolo tal, o médico conta tudinho o que vai acontecer com ela, mas ela não pergunta para ele como é que é a vida sexual, e ele também não explica para ela, sabe? Porque ele tá lá para cuidar da saúde dela. E daí elas vêm falar comigo. Não, que elas cuidar da doença dela. Da doença dela, exatamente. Então elas vêm perguntar pra mim, porque eu sou amiga delas, né, virtual, e que já passei por isso. Então elas vêm perguntar, Flávia, primeiro, pode pintar o cabelo depois que começar a crescer? Pode, amiga, depois que pintar o cabelo, pode crescer o cabelo, você pode pintar o cabelo, vida normal. E durante o tratamento, eu posso fazer sexo? Se você deve fazer sexo, né? Porque vai ajudar a sua autoestima. Você vai ficar sentir desejada, sentir mais mulher. Mas vem esse problema da lubrificação, que é muito grave. Porque tem meninas que não conseguem fazer sexo, sim, durante o tratamento. E depois ainda mais que a gente tem que tomar esses outros remédios. Que no meu caso eu tomei 5 anos de tamoxifeno, que é um anti-hormônio, que... assim, me deixou na menopausa induzida durante essa fase, e a gente tem que se virar, né? A gente troca esses truques, né? Que o atual agora é fazer o laser, e que eu não fiz, mas muitas meninas fizeram e acharam o máximo. Mas tem truques mais simples, assim, de um óleo de mais coco, caseiros. Né? Até um lubrificante. É o que a gente tinha na minha época. Da pele, né? O que a gente tinha, o que tinha na minha época, que não tinha ainda. Olha, na época passou. Faz 6 anos. Então, eu acho importante que tá mudando. E ainda mais que eu era do interior. Eu tratei lá em Florianópolis também. Eu não tinha, assim, os médicos de São Paulo, as coisas que a gente tem por aqui na cidade maior. Tabu, né? Sexualidade é sempre um tabu, né? E já era há algum tempo, hoje em dia está mudando um pouco. Tanto que nós médicos já damos um pouco mais de abertura para conversar sobre isso. Sim, eu tenho certeza que hoje em dia... Agora, você imagina, é uma parte integral da mulher.
que um deputado que está nos ouvindo aqui possa fazer uma lei de que fique obrigatório o uso de laser como protocolo do tratamento. Eu acho que os novos deputados que vão chegar aqui e as mulheres que foram eleitas, isso no SUS ou nos convênios, porque o convênio caríssimo não reconhece o laser como uma proposta. De jeito nenhum. Não reconhece, olha que absurdo. Deveria fazer parte do protocolo. E eu vou mais além, nas mulheres que têm menopausa, nas mulheres que não podem e até na incontinência urinária. Porque às vezes muitas mulheres, elas fazem o câncer, tratam o câncer, mas a vagina fica sem estrógeno, ela começa a ter infecção urinária e às vezes até perder urina. Não tem nada pior. Medo da mama, perdendo urina e ainda sem ter relação. Então, no protocolo, o laser, quer dizer, ganhou o prêmio Nobel agora o laser. Né? Genial, né? genial. O laser, ele pode ser usado em muitas cirurgias, por que não num ato que não é cirúrgico e que pode beneficiar a mulher? Então, eu desconhecimento, então coloco aqui essa possibilidade da gente usar o laser. Hoje, qual é o protocolo? Fale o protocolo. De tratamento? Isso. De laser? Principalmente no sistema público. Não, Pois não, de o tratamento. geral, porque, por exemplo, há a possibilidade de fazer a reconstrução também pelo SUS. Então, o que mais a mulher pode fazer e o que é necessário? A gente já falou do necessário laser que deve ser incluso aí. Vamos falar de políticas públicas, né? Que existe uma diferença muito grande entre o que a medicina consegue fazer e o que as políticas públicas oferecem, né? Do Sistema Único de Saúde é obrigatório, primeiro, o acompanhamento antes do diagnóstico, o diagnóstico precoce. Existem até leis que determinam que esse diagnóstico, se ela entrou no sistema com uma queixa e tem um diagnóstico, isso tem que ser dado em 2 meses, pelo menos. Isso é obrigatório, 60 dias. A partir daí, ela tem que ter uma cirurgia, se for necessária, ela tem que ter quimioterapia, radioterapia, outros tratamentos hormonais, ela também tem que ter isso pelo Sistema Único de Saúde. A plástica reconstrutiva também é obrigação do Estado fornecer a plástica reconstrutiva. Existem alguns centros que conseguem dar um apoio psicológico, existem alguns núcleos de saúde da mulher, né? Em São Paulo nós temos vários, não vou citar cada um, mas nós temos vários. E aí existem serviços de apoio psíquico, existem grupos de pessoas que o Sistema Único consegue fornecer também. Agora, os tratamentos mais modernos, mais atuais, como o laser, por exemplo, não são tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. E aí a gente começa a entrar na discussão do que a medicina consegue fazer, né? O laser, ele consegue fazer uma coisa fenomenal. Existe laser íntimo, né, que você consegue promover ali um processo de rejuvenescimento vaginal. Você estimula colágeno, você estimula a circulação sanguínea, essa circulação volta a lubrificar, né, a vagina, e você consegue dar para a paciente uma possibilidade de retornar à vida sexual, que é uma coisa fundamental na vida de qualquer um, né? A medicina consegue ofertar isso, né? A medicina também consegue ofertar algumas coisas mais avançadas em termos de quimioterápicos, que muitas vezes o próprio Sistema Único de Saúde não consegue, né? Ou não quer, aí é uma discussão completamente à parte. E algumas outras coisas também, né? Para você ter uma ideia, a medicina, você perguntou dessa questão individual, né? A medicina consegue ir no paciente e achar o gene que tem defeito naquela pessoa. Isso. Não é naquela população, é naquela pessoa. Eu não sei se a Flávia fez a pesquisa dos genes, Eu fiz. que é o BRCA1 e 2, você vai naquele gene, colhe da pessoa e fala, olha, você tem os 2 genes alterados, a sua chance de ter um câncer na outra mama é tanto, é alta, então por isso recomendamos esse tipo de tratamento. O Sistema Único de Saúde, ele carece de políticas públicas que vão incluindo esses novos tratamentos. Isso, é claro, vai incluir mais custo, depende de um capital político, de alguém do legislativo para incluir essa política. E aí começa uma discussão de trazer o indivíduo para dentro da política pública,
que foca mais no coletivo. Agora, quanta economia, né? Se uma mulher descobre que ela tem um gene alterado, isso facilita toda essa família. Quer dizer, é uma situação de não falar o custo e benefício. Quer dizer, quanto que custa para uma política pública o fato de você fazer o diagnóstico precoce? Fazendo um diagnóstico precoce, ela precisaria muito menos ter tratamentos que demorariam mais e que custariam mais. Se essa mulher tem um gene alterado, toda essa família precisa ser acompanhada. É o caso da Angelina Jolie, que deu assim um desespero em todas as mulheres. Mas, se nós tivermos, e uma das políticas públicas que eu defendo, são rodas de conversa nas unidades básicas, que não custa nada, que é uma tecnologia muito barata. Então isso, vamos pensar, esse vídeo com a Flávia falando, com o Leandro falando, colocado nas salas de espera, e uma pessoa colocar as experiências. Quer dizer, então as políticas públicas, que nós temos o SUS, que é uma grande garantia, elas precisam de rodas de conversa para auxiliar o autoconhecimento e de rodas de discussão de direitos e de sexualidade. Porque muitas mulheres sofrem violência psicológica e sexual porque elas se sentem diferentes e ainda culpadas quando alguém na família, mas agora você está doente. E essa novamente é questão de gênero. Do Novembro Azul que vem aí, os homens que têm câncer de próstata não são abandonados pela mulher. Não. E a mulher nem discute que ele não tem, que ele tem algum problema. Não, coitado, ele agora está se recuperando. Ele é cardíaco, mas ele está se recuperando. Agora, o homem é capaz, por uma educação errada, de falar na sala da festa, coitada, ela está operada, ela não consegue. Então, essas seriam situações, desde as salas de espera, nas unidades básicas, até um legislativo sensível a esses novos protocolos, porque a vida de uma mulher, e a mulher que é a educadora da família e que é, na verdade, o alicerce, ele custa muito mais do que qualquer procedimento ridículo. Eu acho ridículo o custo perante toda essa dimensão. O ano passado, eu fui contratada para dar uma palestra em 4 capitais por uma construtora para falar com 600 homens de cada vez. Era 6 da manhã, eu estava lá, quando eles, com aquele pessoal que ia começar a trabalhar, né, tomando seu café, com pãozinho, assim, e lá eu, cheio de balão cor-de-rosa, vamos falar sobre câncer de mama, gente, né? E daí, mas por quê, né? Pra que vocês estão falando de câncer de mama para um monte de homem? Daí eu expliquei que é porque muitos homens abandonam suas esposas, né? Então eu tô mostrando aqui como é que uma mulher fica depois do câncer. Olha só, vocês me abandonariam, sabe? Não! Então, a gente precisa também educar os homens para não fazerem isso. E outra coisa, que o homem também pode ter câncer de mama. Quer dizer, na verdade, é 1%, mas morreram homens com câncer de mama. Porque aí ele é esse machismo é tão forte que ele também não se examinou e muitas vezes ele não acredita que pode ser. Então, na verdade, essa educação que é isso, esse processo do direito à saúde, que também o homem se examina. Agora, no Novembro Azul, as pessoas vão falar mais de câncer de próstata, mas nós podemos pensar no câncer de mama também para os homens. Sim. Bom, acho que a gente falou, né, de tantas coisas e a prevenção realmente sempre é algo que chama atenção. Pode mudar a história de muita gente e o diagnóstico precoce, com certeza, né? A Flávia está aqui para comprovar isso. Nós então foi tão precoce, não foi precoce, por isso eu tive que fazer tanta coisa. Eu fiz quimioterapia, radioterapia, mastectomia dupla. Se eu tivesse sido diagnosticada 3 meses antes, poderia ter feito uma quadrantectomia. Apenas. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria que cada um aí tivesse, eu vou dar um minutinho para cada um fazer as considerações finais. Flávia. Eu acho que, moça que está me ouvindo, se você acha um carocinho, não tenha medo de procurar um médico. Muitas vezes, acho que 80%, 90% não é nada, né? Você vai ficar acompanhando. Mas e se for? Se for, você vai salvar a sua vida se você for no médico logo em seguida. Então, acho que você tem que procurar um médico todo ano. E se acontecer isso com você, gente, é vida. A sua vida não vai parar, você vai continuar e você depois volta tudo pro normal e a vida fica mais bonita.
e mais emocionante e você vai brilhar muito ainda. Doutor Leandro? Eu queria só dizer que a cirurgia plástica, do ponto de vista da cirurgia plástica, ela faz a ligação disso tudo, né? Tanto com a parte curativa, né, do câncer, quanto com a parte psíquica da mulher, de bem-estar, de como ela se enxerga. No momento que a gente reconstrói, a gente devolve um pouco para a mulher como ela se enxerga, né? Então, se ela consegue se enxergar como ela sempre foi, isso vai dar uma força muito grande para ela conseguir vencer aquela experiência muito ruim. E a plástica é isso daí. Eu acho que não é só estética, não é só reconstrutiva, é cirurgia plástica conseguindo dar essa força que a mulher precisa nesse momento. Doutora Albertina? Bem, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é, quando você fala isso em outros países, é o maior sistema de saúde do mundo. Não é possível termos 58 mil mulheres diagnosticadas e 18 mil morrerem. Esse número é grandioso. Então, a mulher entender que ela tem o direito ao diagnóstico, ser forte, porque ela continua a sua vida, mas principalmente ela dizer, eu tenho direito a viver e viver bem. Eu me gosto porque eu sou uma guerreira. Bom, eu quero agradecer então a participação de vocês e essa contribuição. Com certeza muitas mulheres aí vão ter a vida transformada, enxergando que a vida, a alegria, né, Flávia? Com certeza. Bom, muito obrigado. Nosso programa fica por aqui. A gente se vê na programação da TV Alesp. Tchau, tchau. Posso